E é muito interessante pensar que muitos estúdios, eles começam indie, eles começam com uma ideia, começam com uma vontade, e depois eles vão caindo tão no popular, eles vão caindo tão no imaginário, digamos assim, das publishers, que a gente esquece que ele era indie. Pra mim, a Maxis é uma empresa que é ápice disso. Não é uma ponte direta, né? Você é indie e de repente você virou AAA. Tem um meio do caminho gigante aí, né, cara? Porque eu acho que ficou meio polarizado hoje em dia, ou é AAA ou é indie, mas na minha cabeça tem muitos jogos que estão nesse meio aí. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao 5º episódio do X-Dome On, seu podcast de games, e como sempre estamos aqui na Arena X-Dome fazendo a gravação e trocando essa ideia com vocês. Pedir a moral para vocês darem uma olhada nessas figurines maravilhosas da Furlan Imports. Tem aí o QR Code na tela, se você quiser fazer aquela decoração na sua casa maneira, pode colar lá na Furlan Imports, que é show de bola. Fala, Tomic, meu camarada, como você tá? Estamos muitíssimo bem. Olá, rapaziada. E hoje é um dia pra falar de uma coisa que eu gosto muito, um tema de jogo que a gente já conversou bastante, que eu tô mega empolgado pra continuar. Falaremos de indie e, por falar de indie, a pergunta do dia já vem com: quanto tempo vai demorar pro Gruntar falar de Darkest Dungeon e eu falar de jogo de corrida com a gente conversando sobre indie? Ó, no episódio passado eu não falei de Darkest Dungeon. Porque não teve tempo, não teve brecha, não teve ali um... Não importa, não falei. Não deu pra fechar o bingo naquele episódio. Não deu. Vamos Mas nesse vamos falar, se é indie tem que falar de Darkest Dungeon. Tem que falar, é um dos seus favoritos, querendo ou não, não é? Sem sombra de dúvidas. Segundo episódio, no episódio passado, no quarto, a gente falou bastante de indie, né? Mas que hoje vamos aprofundar legal essa brincadeira. Que querendo ou não, a gente tem um universo inteiro pra explorar a respeito de jogo indie. A gente pode falar de vários tipos de jogos, várias propostas de se fazer jogos, do que é um indie. A gente deu aquela pincelada, deu aquela pulguinha ali na nossa audiência de saber o que é indie, mas hoje a gente vai dar as opiniões de fato. Gruntar já começando com a pergunta polêmica pra já iniciar tudo. O que é indie? Ah, não, mas é muito difícil. Você jogou essa logo no meu colo, né? Cara, tem que envolver de vez em quando. Justo. Não tem tanto assim um parâmetro específico para dizer o que é indie. Mas, de modo geral, são jogos que têm menos recursos, né? Normalmente é feito uma produção independente. 1, 2, 3 pessoas ali que estão trabalhando naquele jogo. Você não tem uma companhia, um estúdio todo gigante por trás. Os orçamentos normalmente são orçamentos muito menores, você não tem um monte de grana para marketing, nem nada desse tipo de coisa. Tem uma marca muito grande também da criatividade, do jogo trazer uma inovação muito grande, uma coisa muito diferente, que muitas vezes os AAAs não têm coragem de arriscar. O cara que é indie ali, ele aposta numa vertente, vai nela, e às vezes isso dá um resultado muito diferente, que é muito interessante. Você explicou muito bem, porque querendo ou não, a palavra indie, ela vem de independente. Então são estúdios que eles não têm eles não conseguem se apoiar numa grande empresa, numa grande publisher, numa grande produtora. Uma outra coisa que eu acho muito interessante também de comentar a respeito dos indies é que eles não têm tanto marketing. Eles têm realmente uma questão mais de boca a boca, às vezes é uma ideia muito boa, que nem você citou, o cara teve uma mecânica que ele achou interessante, um conceito que ele nunca viu no jogo, e aí é aquele famoso, pra quem não tem nada, metade é o dobro. Então ele vai, arrisca, se joga, tenta fazer o jogo dele, desenvolve, e ali vai lançar, aí às vezes cai na boca de um youtuber que vai divulgar, ou a galera da comunidade ali se cria. A gente também tem uma questão muito relevante no indie, que é o quesito monetário, e uma coisa que eu acho bem legal é o crowdfunding. Então às vezes o cara tem uma boa ideia, então ele joga a ideia dele no Kickstarter e fala: meu jogo vai ser assim, eu tenho essa ideia, a mecânica é essa, quem quiser me contribuir, quem quiser ajudar, vai ganhar uma cópia do jogo, pode ganhar alguns benefícios, dando nos créditos, etc. Mas realmente uma coisa mais de comunidade, realmente, um cara ou um grupinho pequeno que vai tentar fazer o jogo. E consegue levantar um dinheiro assim, né? Esses financiamentos coletivos, eles conseguem tornar esses projetos viáveis, tirar eles do armário, digamos assim. Mas para pesquisar sobre esse episódio, eu fui olhar essa questão de jogos indies, eu fui bem lá atrás, na época de computador mesmo, para ver qual foi o primeiro jogo indie. Temos a resposta de qual é o primeiro jogo indie da história. 1963. Nossa. Space War, que é um joguinho de navezinha, né, para você poder tocar. Isso foi feito para computador, né? Foi um grupo de estudantes nos Estados Unidos, lá em Massachusetts.
É uma batalha especial, um jogo de tiro, e esse é considerado aí o primeiro jogo indie. Cara, que bizarro você falar que o primeiro jogo indie é da década de 60. 63. Porque quando eu penso em jogo indie, velho, o início do jogo indie, Lá vem. eu penso, sinceramente, eu penso em Super Meat Boy, Castle Crashers, esses jogos que eles já têm uma ideia nova de indie, que é quando a indústria já estava estabelecida. Eu acho que a ideia do indie, ela surge muito mais vívida, digamos assim, no imaginário do gamer, quando a gente já tem as grandes publishers estabelecidas, a gente já tem EA, a gente já tem Ubisoft, a gente já tem Nintendo, a gente já tem Sega, e aí surge um cara do nada, às vezes sozinho, às vezes com um colega, às vezes um grupinho de 5 pessoas ali no máximo. Os estudantes ali. Os estudantes ali conseguem criar esse jogo que vai ser sem muito financiamento, ali muito na paixão, muito no amor, muito nessa ideia de que eles estão trazendo, mas, cara, é realmente muito antiga essa questão de jogo indie. Então, eu tenho até mais 2 jogos anotados, que são ali década de 80, né, que é o Football Manager e o Jetpack. Football Manager é pra você ter o time ali e tudo mais. Perdura até hoje. Isso, e o Jetpack chegou a ganhar o jogo do ano, no joystick do ano, lá em 1983. Porque o grande lance é que nessa época, esses jogos de computador, eles eram feitos praticamente todos de maneira indie. Porque você tinha lá o computador, os caras programavam, juntava 2, 3 pessoas ou um grupo de estudantes e faziam esse tipo de jogo. E nessa época era tudo dessa maneira. Você tinha os videogames, né, que já não eram mais indies, já é o AAA da época, mas a sementinha foi plantada desde essa época, né, desde essa situação de você ter essas pessoas unidas ali para montar um jogo. E se lá atrás talvez não tivesse a romantização que tem agora, né? Eu acho que agora as coisas ficaram mais fáceis. Tem todo um motivo para os jogos indies estarem crescendo tanto, né? Sim, querendo ou não, tem muitas questões como acessibilidade, por exemplo, você cita que os jogos de PC eles eram feitos de forma meio indie. De fato eram, porque quando a gente tinha os consoles, querendo ou não, você tinha que passar pelo aval da empresa que é dona daquele console. A gente tinha, principalmente na época do Nintendinho, o selo de aprovação da Nintendo, o selo de qualidade da Nintendo. Por mais que muita coisa horrível, como, sei lá, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, passava nesse selo de aprovação anyway, ainda tinha uma questão de você ter que passar pela mão da Nintendo, ter que passar pelo crivo para ser publicado e etc. Era uma questão um pouco mais cara, às vezes tinha que pagar royalties. A Nintendo mesmo, durante a época do Nintendinho, tinha acordos de exclusividades que só foram quebrados lá na época do Mega Drive, quando a Sega conseguiu competir. Então, fazer um jogo para console era caro. Então já era essa questão do AAA. O PC, ele já vem com isso de 1 a 2 pessoas, vai montar ali, vai fazer o jogo, e até a forma de distribuir, de vender esse jogo era muito artesanal. Eu lembro de Duke Nukem, o primeiro Duke Nukem, que nem se chama Duke Nukem, é Duke Nukem. O Duke Nukem, ele era... Você pegava o primeiro disquete do jogo, jogava o primeiro capítulo, e depois você tinha que pedir por correio os capítulos subsequentes para eles enviarem os outros disquetes, e aí você continuar jogando o jogo para conseguir zerar o Duke Nukem. Então era muito artesanal os jogos de PC que acabam caindo nessa questão do indie. E você tocou num ponto interessante que para mim é esse crescimento e como que esse crescimento se dá. Porque essa distribuição é uma situação muito difícil. Se você não tem como distribuir, não adianta você fazer o melhor jogo do mundo que você vai ficar com ele encalhado, você não vai conseguir ganhar dinheiro, ele não vai ganhar fama. E hoje em dia tem Steam, né? A Steam, ela populariza muito essa coisa, porque se seu jogo for bom, você consegue botar ele na Steam e ele vai acabar decolando, ele ganha ali a positividade da galera, o pessoal consegue ver, a distribuição é muito fácil. Eu acho que esse é um fator muito importante que contribui demais para esse crescimento dos jogos indie. Esse fator, ele não só é um achismo de importância, como ele é citado como extremamente relevante pelos próprios desenvolvedores indies. A gente tem um documentário que ele é muito bom para você que é fã de jogo indie, assim como eu, vale muitíssimo a pena assistir, chamado Indie Game The Movie, que ele é um documentário que ele vai acompanhar alguns produtores indies. Ele acompanha prioritariamente os desenvolvedores de Super Meat Boy, Fez e do Braids também, eles vão citando a indústria indie e tal. E tem uma fala muito interessante que eu acho que é do programador do Super Meat Boy, se não me falha a memória, que ele comenta que quando você, antes para publicar um jogo, você dependia do crivo de fazer mídia física, de programar, lançar num console, e aí vamos supor que você conseguiu fazer tudo isso, chega o seu jogo no Walmart, não vende, o Walmart vai pegar aquilo que não vendeu, jogar no lixo e dane-se seu jogo. Na Steam, vai ficar lá meio que eternizado pela questão da mídia digital, vai ter o apoio de algumas parcerias que a Steam tinha com produtores indies, como foi o Steam Greenlight, por exemplo. Foi um programa que durou por muito tempo, que muitos jogos saíram dali do Greenlight, tiveram essa oportunidade de serem vendidos na Steam. Então essa forma de distribuição digital, de você conseguir realmente espalhar o seu jogo, ajudou muito o indie.
E como esses jogos normalmente não tem tanto marketing, né? O fato de você lançar o jogo não necessariamente significa que vai vender logo de cara. Às vezes demora para o jogo pegar atração, né? Para um ou outro começar a jogar, mandar aquela reação positiva, fala com um amigo, e aí a coisa vai meio que andando até que finalmente dá uma estourada. A gente viu alguns jogos indies que estouraram de uma maneira gigantesca. Tem a questão da stream hoje em dia, do próprio YouTube também, porque às vezes se o jogo indie cai no preço aí de um cara famoso, de um cara que vai fazer uma stream, vai fazer um vídeo sobre ele, ajuda muito a divulgar também, porque aí um faz, o outro faz, o outro faz, e de repente espalha a história e a notícia do seu jogo e aí vai embora, né? Eu acho que tem jogos que eles constroem comunidades inteiras, literalmente com base nessa produção de conteúdo. Os dois que me vêm na cabeça de maiores exemplos é o primeiro é o Five Nights at Freddy, que é um jogo extremamente simples, é um PNG de um quarto meio mal acabado, que você acende luz, fecha a porta e fica olhando umas câmeras, mas que por conta do YouTube, por conta das teorias, Game Theory, vai vídeo do PewDiePie, vai vídeo de não sei quem, um grava e o outro reage e assusta, ganha essa popularidade, começa a ter um interesse. Como são jogos indies que eles não estão presos a uma publisher e tipo, tem que fazer desse jeito, porque dessa forma vende, e isso não tá rentável pro mercado, começa a fazer teoria, começa a lançar um jogo atrás do outro, começa a comprar a comunidade, digamos assim. Tem muitos jogos que eles sustentam esse quesito de comunidade, como o Undertale também. O Undertale foi feito por um único cara, Toby Fox, teve ali uma ajuda do seu amiguinho pra fazer as músicas, mas prioritariamente quem fez o jogo inteiro do Undertale foi o Toby Fox. É um jogo muito interessante, ele dá uma subvertida, digamos assim, no RPG de turno, porque aí o RPG de turno vira um bullet hell, na hora que você tem que se desviar, você tem que efetivamente fazer as batalhas, as múltiplas rotas com uma lore gigantesca que vai se expandindo ainda, como a gente vê em Deltarune, e é tudo isso realmente nesse boca a boca do... O cara teve uma boa ideia. E se eu pegar um RPG e na hora do combate ser um bullet hell no lugar de ser um RPGzinho de turno de menu mesmo? Lança, tem uma boa lore, tem uma boa comunidade, vai crescendo organicamente e aí vira a coisa gigantesca que é tanto Five Nights quanto o Undertale. Outros fatores que eu acho que a gente pode considerar para esse crescimento do indie é a questão de preço, questão financeira, porque custa menos para fazer e custa menos para o consumidor também, né? A gente tem os jogos AAA hoje em dia muito caros, é difícil da galera poder pagar. Mesmo a Steam muitas vezes tem um preço mais localizado, mas ainda assim é caro, né? E aí o AAA custa muito mais barato, dá acesso. Normalmente não precisa de um computador super potente para poder rodar. Então eu acho que essas coisas de ter uma acessibilidade maior também ajudam os indies. Porque é aquilo que eu brinquei, né, do que não tem nada, para quem não tem nada, metade é o dobro. Porque o indie, ele não tem nenhuma pretensão de ganhar dinheiro. Claro, seria muito legal se ele ganhasse, se ele ficasse famoso e conseguisse dar esse retorno, mas muita gente faz jogo indie por paixão. Porque gostou da ideia, porque achou legal, porque quer desenvolver um pouquinho mais as habilidades de game dev, e aí coloca o jogo ali que, isso aqui foi um teste, isso aqui foi uma brincadeirinha ali que eu fiz. Já o AAA, ele tem que dar dinheiro e tem que dar retorno. Foi investido uma grana ali, então tem que voltar pra publisher. Mas é engraçado você falar isso, porque tem muito jogo indie que começou indie, mas que fez tanto sucesso que a empresa ou vendeu para uma maior e aí deslancha, ou ganha tanto dinheiro que, beleza, deixou de ser indie, já vai contratar gente, já vai virar um estúdio maior, né? Tem vários exemplos desse aí, de joguinhos indie que estouraram. Minecraft? Minecraft completamente. A Mojang, ela é citada, inclusive, no Indie Game The Movie, como começou ali na Mojang. E a Mojang era basicamente o Notch, o Mark Persson, com 2, 3 amigos ali pra fazer o Minecraft. Foi uma ideia revolucionária, vendeu que nem água, e o Minecraft também ele entra um pouco naquela questão de comunidade que a gente tava citando anteriormente. A gente teve uma época ali nos anos 2010, eu particularmente cresci nessa época, dos youtubers de Minecraft, em que gente ganhava a vida fazendo vídeo só de Minecraft, explorava o jogo, e ele era muito aberto pra você ter os mods e conseguir modificar e implementar coisas no jogo. O mais simples que fosse a base, ele foi crescendo a um ponto que a Microsoft olhou e falou, dá pra conseguir comprar esse estúdio, dá pra conseguir a gente transformar o Minecraft em algo nosso, AAA da Microsoft. E é muito interessante pensar que muitos estúdios, eles começam indie, eles começam com uma ideia, começam com uma vontade, e depois eles vão caindo tão no popular, eles vão caindo tão no imaginário, digamos assim, das publishers, que a gente esquece que ele era indie. Pra mim, a Maxis é uma empresa que é ápice disso. Você parou pra pensar que The Sims, o primeiro The Sims, ele é indie. Legal. SimCity, os primeiros SimCity são completamente indies. Porque a Maxis era a ideia do fundador, que queria fazer esses simuladores, queria trazer essa ideia de simulação pra dentro dos PCs. A EA comprou e agora The Sims é The Sims. The Sims é The Sims. E na minha cabeça...
não é uma ponte direta, né? Você é indie e de repente você virou AAA. Tem um meio do caminho gigante aí, né, cara? Porque eu acho que ficou meio polarizado hoje em dia, ou é AAA ou é indie, mas na minha cabeça tem muitos jogos que estão nesse meio aí. Jogos B? Não gosto de falar B porque parece que é de segunda qualidade. Mas os jogos, uma coisa a gente fala Mas não é segunda qualidade. B, também pode ser, às vezes é só uma coisa que não alternativo. Alternativo, eu diria mid-budget. Que Beleza. Não é tão caro quanto um AAA, mas também não é tão baratinho ali como um indie, que foi feito numa engine ali, mais tranquilinha e tal. Eu sempre gosto de citar Team Ico. Pra mim, eles são um dos maiores publishers dessa questão de mid-budget, porque o próprio Ico, o primeiro jogo da Team Ico, ele é um jogo ali, foi publicado por eles, não é tão grande, é um puzzlezinho muito legal, mas inovador e tal, na época do PS2, depois vem Shadow of the Colossus, que é a magna opus deles, considerado por muita gente um dos melhores jogos já feitos na humanidade. Sim. E aí, beleza, tem toda a parceria com a Sony e tal, mas ainda assim eles são um estúdio que fazem os seus jogos grandes. Shadow of the Colossus é um baita de um jogo lindo, gigantesco, com um monte de lore, um monte de coisa atrás, mas ele também não é grande o suficiente para ser um baita de um AAA que vai vender. Não é um God of War, que por mais que foi feito pela Santa Mônica, ainda tinha muito dinheiro da Sony ali investido. O Kratos era pra ser o mascote na época do PS2. O próprio The Last of Us, que a gente tá acompanhando recentemente graças ao hype da série, etc. Toda essa volta é da Naughty Dog, mas ainda assim tem todo o investimento da Sony, que vai ser exclusivo, vai ser um baita de um jogo, revolucionou o PS3, etc. Então a gente tem esses estúdios como a Team Ico, que elas até podem ter uma parceria aqui e ali, mas elas não são grandes o suficiente pra, tipo, beleza, você é um AAA. Isso é legal porque alimenta a base toda, né? Eu acho que cria um ecossistema todo nesse desenvolvimento de jogos que, bem ou mal, esse ecossistema se entende. Ele vai ali crescendo, vai vivendo, tem quase que vida esse negócio, vida própria. É muito maneiro, mas se liga, eu separei 5 jogos aqui que pra mim são os indies mais legais, assim, ou que marcaram mais, ou que são mais interessantes, ou que a galera de casa não pode perder, tem que jogar. Eu achei legal que enquanto você tava falando pra galera que tá vendo o videocast, eu fui com um dedinho aqui desbloqueando, porque hoje eu também estou com o meu caderninho, mas um caderninho digital, um caderninho aqui pra fazer as anotações, porque, como eu comentei, é um papo que eu gosto bastante, eu amo jogo indie do fundo do meu coração, mas são muitos jogos que eu joguei ao longo da minha vida, e se for elencar, vamos fazer um bate-pronto aqui, top 5, eu sei que tá anotado nesse caderninho, porque eu anotei aqui também. Top 5 jogos indie, se fosse de bate-pronto eu ia esquecer muita coisa, mas ia anotar. Mas eu tive que deixar um monte de coisa de fora também. Não dá pra falar tudo, né? Selecionei. Só top 5, né? Top 5, então. Top 5, ó. Começo falando do PUBG. Ok. Porque a galera talvez não saiba, mas o PUBG foi lançado indie, ele era um jogo de certa forma revolucionário, acho que marcou esse ponto do Battle Royale, né? É importante pra caramba porque inspirou outros jogos. Tem aí Fortnite, que tá bombando bastante, o próprio Apex foi assim, foi uma empresa pequena, a Krafton, que fez ele, que idealizou e criou e tudo mais, saiu em 2017 o PUBG. O PUBG, pra mim, a gente pode continuar discutindo jogos indies, porque o que acontece? A gente comentou um pouco dessas empresas, que elas começam indie, são compradas por uma publisher maior, e aí sim elas se tornam uma empresa AAA, como foi o caso da Maxis. Mas o PUBG, ele me traz uma ideia, ele me traz uma nuance que eu acho muito interessante, que é o que começa indie, e cresce sozinho o suficiente para se tornar um AAA. League of Legends começou como um jogo indie. Okay. Era uma galera que saiu ali do mod do Dota original, Dota All Stars, lá do Warcraft 3, quis fazer um jogo standalone, com o próprio client, criou-se uma IP nova da League of Legends. Então lá para meados de 2009, 2010, a Riot era uma empresa indie. Hoje em dia, com Valorant, com Wild Rift, com LoL, com 2XK, hoje a gente não pode falar que a Riot é indie. Não dá mais. A Riot é sinistra. A firma é muito boa. Nossa, mas você falou com uma entonação, com uma empolgação. Pô, eu acho a Riot um exemplo aí de desenvolvedora, cara. É uma empresa que respeita o consumidor, respeita os jogadores, né, seus clientes. Sim. Você pode ver que até hoje o League of Legends ele é mantido por skin, por cosméticos. Eles nunca se renderam a pay to win, por exemplo. Claro. Né? Eu respeito bastante a Riot nesse sentido. Sim, então a gente tem essas empresas e pra mim o PUBG ele entra nisso, porque ele inicia uma nova moda no mercado dos games, que são os Battle Royales. Sim. E aí vai surgir a Garena com Free Fire, vai surgir a própria Epic com Fortnite, se espalha, vira uma coisa gigantesca. Então pra mim ele já vem nesse lado é uma empresa que ela ficou tão grande que deixou de ser indie ali meio que no mérito.
Fala um teu agora aí do top 5. Cara, eu vou puxar um. Tá aqui no topo da minha lista, porque eu acho que esse é muito legal de comentar algumas histórias. E é um jogo que, assim, eu vou dar um beijo no coração de que conhecer esse jogo, que é Iconoclasts. Conhece? Não faço ideia. Iconoclast é um jogo muito curioso, porque ele é de um desenvolvedor chamado Konjac. E o Konjac, ele era um desenvolvedor indie que ele costumava postar os jogos dele na internet. Um dos que ficou mais famosos, ele tem uma série principal dele, que é o Nuitolov. Lançou o primeiro Nuitolov, que era um joguinho de plataforma ali, meio simples e tal. E antes do lançamento de Nuitolov 2, a continuação do jogo indie dele, ele lançou uma demo gratuita, digamos assim, chamada Legends of Princess. O Legends of Princess era um fangame de Zelda. Só que era um fangame de Zelda 2D extremamente action. Rápido pra caramba, plataforma muito frenética, uma pixel art lindíssima. E a galera olhou e falou, tipo, caramba, o Konjac é bom, ele é um cara que sabe fazer jogo. Aí ele lança Nuitolov 2, que é um jogo doideira, completamente, tipo, cara, muito frenético, você joga com mouse e com teclado ao mesmo tempo, pula de um lado, explosão e tal. É uma baita de uma loucura, mas ainda assim um jogaço. E o Iconoclast é um jogo muito especial pra mim, porque ele tinha a demo jogável, digamos assim, no site dele. Então quando você entrava no site pra baixar o Legends of Princess, que sempre foi gratuito, tinha lá, esse é meu novo jogo, eu ainda tô trabalhando nele, eu ainda tô desenvolvendo, isso aqui é um alpha, isso aqui é um beta, testa aí. E eu joguei muito esse beta do Iconoclast na minha vida, até que depois lançou o jogo completo, e aí eu tive a oportunidade de comprar e jogar. E cara, é um jogo com uma pixel art linda, uma baita de uma história legal, um joguinho de plataforma e exploração com mecânicas muito boas, sério. O Konjac é um baita de um produtor indie, eu sou muito fã desse cara. Tá aí, vou falar de Hades então. Hades, um jogaço. Os meus são mais tradicionais. Não, depois fica tradicional. É que o Iconoclast realmente é um que eu amo do fundo do meu coração. Ai, ai. Esse Hades eu acho que marcou também bastante. É um jogo que explodiu demais. Um desses que eu acho que, por conta de estar na Steam, de ter os influenciadores jogando, e ele foi explodindo, crescendo e se espalhou de uma maneira que muita gente hoje em dia talvez pegue, olhe e não saiba que esse jogo cresceu, nasceu como indie. E o Hades também, ele entra numa categoria de jogo que eu acho muito legal, que ele nasceu meio que no meio indie, que são os roguelikes. O jogo de rogue, já existia o Rogue, o jogo original de PC, que originou os roguelikes, etc. Mas, quando a gente vai trazendo para os jogos indies, a gente tem coisas como The Binding of Isaac, que é um jogo roguelike completamente, foi um dos mais famosos e um dos mais expoentes nesse início de vida dos jogos indies. Depois a gente vai expandindo, fica minha menção honrosa para Dead Cells, que é um jogo que eu já citei algumas vezes, eu gosto muito, mas eu não acabei não incluindo no meu top 5. Então o Hades, ele entra já nessa fama, digamos assim, nesse trem que os indies trouxeram do roguelike, do roguelite, que é aquele jogo pra você sofrer, né? Você vai, morre, reseta, vai do início, ganha poder e vai ficando nesse loop, enfim. Mas é legal que quando você consegue, você tem aquela sensação de... Ah, mas é sempre bom quando é mais difícil, né? A sensação de, meu Deus do céu, finalmente consegui. E um jogo que, pra mim, um jogo que também é roguelike, que também vai nesse sentido, Slay the Spire. Legal. Eu sou um cara que eu amo card game. Jogo Magic, jogo Yu-Gi-Oh!, jogo Pokémon. Se tiver uma carta na minha frente, eu tô jogando. E eu também gosto muito de roguelikes, justamente por essa questão da dificuldade, de você também ter um gameplay loop mais arcade. Porque querendo ou não, cada run é uma run nova, você não fica ali repetindo, não tem uma história tão extensa ou tão longa assim pra você acompanhar, mas que Hades, por exemplo, tenha uma narrativa muito legal de ser acompanhada. Então, me faz um card game que é roguelike, com um visual bacana, com as mecânicas legais de deck building. É um jogo que sempre que eu posso, jogo justamente nesse tabletzinho aqui, deixo compradinho aqui, é um jogo de passatempo, tipo, beleza, vou fazer uma run aqui, vou ver o quão longe eu vou. Slay the Spire é um jogo que realmente me compra bastante. Cara, vou fazer o seguinte então, já que você foi pra roguelike com cartinha, vou puxar um Inscription aí pra galera poder acompanhar, curtir, dar uma olhada. Porque ele tem uma vibe mais sinistra, assim, ele tem um certo terror psicológico, você joga, o seu oponente não dá pra ver nada, é tudo escuro, só tem um olhinho assim, é meio esquisito, e você vai montando ali o seu deck pra tentar vencer o jogo, né? Então, nesse caso, tipo, vamos continuar no roguelike, já que a gente tá aqui, vamos continuar, porque um dos que tá aqui no meu top 5, Risk of Rain 2. Esse é um jogo que, cara, quando eu descobri ele procurando jogos de ação frenética. Eu sou um cara que às vezes eu gosto de uma coisa mais rápida, eu gosto de um Devil May Cry, gosto do próprio LoL, que é um tanto quanto frenético. Falei, quero jogos de ação frenética pra jogar multiplayer. Aí eu achei esse Risk of Rain 2. Falei, parece ser um joguinho legal, vamos testar. É um roguelike que, cara, é um jogo de tiro em terceira pessoa, que você tem mapas procedurais, tem que enfrentar os inimigos, e à medida que o tempo passa vai ficando cada vez mais difícil, e é um jogo que, cara, você corre, atira, pula, enfrenta boss, vai de um lado, vai pro outro, é realmente um jogo. E o que eu acho muito interessante dele é que do 1 pro 2 é outro jogo.
O 1 ele é um jogo 2D, mais pixelzinho, etc. Ainda mantém essa ideia de você enfrentar as criaturas, ser uma ação um pouquinho mais frenética. No 2, tiro em terceira pessoa, jogo 3D, mapa gigantão, exploração, quase que um mundo aberto ali dentro do mapa procedural que gera. É um jogo que literalmente mudou completamente, quase que de gênero, do 1 pro 2, e o 2 é um dos meus jogos que, assim, putz, preciso de alguma coisa pra abaixar a minha hiperatividade, digamos assim. Eu abro Risk of Rain 2, começo a jogar, me divirto bastante. Vou puxar um jogo da 11-Bit Studios, que é a mesma que faz Frostpunk, que Frostpunk é um jogaço também, mas eu não quero falar dele, ele é mais conhecido, eu quero falar do This War of Mine. Esse jogo ele é muito maneiro porque ele é um survival, você comanda um grupo de sobreviventes ali, de civis que estão no meio da guerra, e você tem que ir... Ele é meio de plataforma assim, mas você não é um comandante, um cara sinistrão que sai matando todo mundo, não. Você tem que ir se virando para poder sobreviver naqueles recursos escassos. E é um jogaço, ele é muito maneiro. E esse estúdio, ele tem essa... Ele tem o molho, tem o molho. Ele tem o molho da dificuldade e acho que o molho do realismo, porque uma coisa que eu gosto muito de This War of Mine é que é um jogo que ele brinca com o psicológico dos seus personagens. Se você vai fazer uma atitude, você tá lá no meio da guerra, tá? Realmente é aquela situação meio deplorável, mas você tá numa situação em que você precisa matar alguém. Seu personagem não vai ficar bem com isso. Você acabou de matar uma pessoa. Isso vai afetar o psicológico do personagem, vai afetar ele pode acabar ficando dentro de casa com uma depressão, etc. E tudo isso acontece dentro do jogo. Então os personagens, eles são humanos, eles são personagens que têm esse desenvolvimento um pouquinho mais de sanidade, digamos assim. E eu acho isso muito maneiro nesse jogo. Sua vez. Minha vez. Vamos puxar um joguinho mais de boinha, já que a gente... Vamos levantar o clima, já que a gente já se abaixaram com This War of Mine? Então vai. Um joguinho legal. De novo. Um joguinho legal pra gente levantar o clima. A Hat in Time. Eu sou um cara que ama jogos de plataforma. Gosto muito dos coletatons, tipo Banjo-Kazooie, Mario 64. E o A Hat in Time, cara, ele é tão fofinho, ele é tão bonitinho, ele é tão de boinha de jogar. Ele é simplesmente uma menininha que tem a sua nave espacial. A nave espacial dela tem umas ampulhetas, que são o combustível da nave. E certa hora, essas ampulhetas saem voando pelo espaço e ela tem que sair catando pra nave dela voltar funcionando e tal. E vai partindo nas aventurazinhas de plataforma e etc. É um jogo muito fofo, a protagonista é uma fofa também. Tem os vários chapeuzinhos que vão te dando os poderes diferentes enquanto você explora o mapa nesse estilo de coletatom. É um joguinho muito tranquilo de você sentar, relaxar, pegar o controlinho e ficar ali só curtindo a vibe, curtindo a música e curtindo esse jogo mais bobinho, digamos assim. Vou pro outro lado então agora, e depois de meia hora de vídeo, sei lá, eu vou falar de Darkest Dungeon. Nossa, bingo! Porque não dá pra falar de jogo indie sem falar de Darkest Dungeon, o jogo indie mais maneiro da história. Você nem vai falar muito, porque já falou horrores nos outros episódios, só vai fechar. Melhor jogo indie da história. É, pode ser. Não, cara, Darkest Dungeon é muito maneiro. Se você não jogou, pode jogar. Ele é muito legal, mas ele pune. Você tem que estar na pegada ali para sofrer. E o maneiro, porque ele tem um recurso dentro do jogo que normalmente as pessoas não consideram como recurso, que são os personagens. No Darkest Dungeon, o personagem ele é um recurso, como se fosse dinheiro, como se fosse madeira, como se fosse... É sério, como se fosse comida. Porque você tem que pegar aquele personagem, você manda ele na missão, na dungeon mais escura, e ele fica meio maluco, ele fica pirado, e você tem que pegar aquele cara e falar, você ficou malucão aí na minha missão? Sinto muito, amigo, ó, tchau, vambora, pega outro. Qual que é o próximo? próximo? Você vai trocando os personagens, pelo menos no início, é até importante que você faça isso, senão é difícil você querer evoluir, porque você tem que evoluir o reino, tem que evoluir os personagens, e se você já começa torto, você não consegue. Então no início você precisa pegar recurso, você deixa esses personagens ficar no loucão, você manda eles embora e o mundo é que resolve a vida deles. E aí só depois que você já tem um recurso legal, aí você consegue manter ali um grupo mais fechadinho e tal. Mas Darkest Dungeon, cara, é muito legal, marcou muito minha vida, sério. De um jogo que marcou muito a minha vida. É muito difícil, só que ninguém fica louco, a não ser você, jogador, que vai ficar completamente maluco de não conseguir pular as plataformas. Shovel Knight. Eu sou um amante imensurável de Mega Man, tanto os Mega Mans clássicos quanto os Mega Man X, então eu gosto muito desse estilo de gameplay de você passar por uma fase que é muito difícil e enfrentar um boss que normalmente também vai ser muito difícil, mas ele tem ali um loop, ele tem ali um padrão pra você aprender, e você realmente tem esse esqueminha de fase-chefe, vai passando pela história. E o Shovel Knight, ele tem uma pixel art linda, ele tem aquele estilo 8 bits, muito bacana, músicas incríveis, uma gameplay mega cativante, é muito responsivo. Sabe quando o jogo ele responde? Você aperta o botão e ele
responde, vai. O Shovel Knight, ele tem muito isso, são botões muito fáceis de apertar, é um jogo, uma gameplay muito fluida, digamos assim. Ele bebe muito da fonte do Mega Man, então naquelas épocas em que não tinham Mega Mans novos sendo lançados, o Shovel Knight foi um baita no respiro pra quem gosta do gênero que nem eu. Esse esquema do jogo responder e você sentir, ele é muito importante, cara. Ele, na minha opinião, faz parte do âmago do jogo. O jogo que você tá ali, você não sente ele, não tem a mesma pegada, sabe? Eu acho muito importante o jogo ter isso. Isso é uma questão muito de desenvolvimento de jogos no geral, né? Você não pensar só numa boa ideia do jogo, ou você pensar qual vai ser os personagens, qual vai ser a história. O jogo ele tem que ser divertido. O jogo ele tem que ser responsivo, o jogo ele tem que realmente ser um bom jogo. Isso é uma coisa que a galera indie pensa bastante, querendo ou não, porque como é um jogo que tá meio que se vendendo por si só, o cara ele tem que ter um conhecimento bom de game dev, ele tem que entender bem da ferramenta ali que ele tá utilizando para conseguir montar um bom jogo, ele ser responsivo. E às vezes é muito interessante de você ter ajudas externas do tipo, envia para um amigo e fala, pô, esse jogo tá divertido? Esse jogo tá bacana? Será que isso daqui tá funcionando? Se o jogo não for bom, não vende, né? Então, exatamente. Ele não tem marketing, ele tem que vender por ser bom. E as pessoas falarem, cara, esse jogo é bom, vai que é sucesso. Isso é importante. E quando você não tem tempo para poder fazer esses jogos? Cara, quando Se você tiver 3 dias para fazer. Cara, se você tiver 3 dias para fazer, você pode testar as suas habilidades no que a gente chama de Game Jam. Eu ia puxar esse assunto de Game Jam porque justamente como a gente precisa de games designs bons, jogos responsivos, um código bem feito, digamos assim, você precisa treinar, você precisa praticar. Para você... Você acredita que para fazer jogos você precisa fazer jogos? Então você vai melhorando, você vai estudando, e uma forma muito legal de fazer isso são as Game Jams, que elas são basicamente competições em que você coloca um período curto de tempo, dá um tema de jogo e a pessoa tem que montar o jogo naquele período específico. Às vezes são 3 dias, às vezes é uma semana, às vezes é um mês, vai variando bastante. Normalmente essas Game Jams ela tem premiações. Seja o primeiro lugar vai ter o jogo divulgado na Steam, vai ganhar uma premiação em dinheiro, ou ela vai ganhar algum outro tipo de prêmio que vai beneficiar o produtor do jogo. E muitos jogos que eles são feitos na Game Jam, eles ganham recurso suficiente para virar um jogo completo. Tem pelo menos 2 que me vem na cabeça. O primeiro é a Celeste, que é um baita de um jogo de plataforma maravilhoso, lindo, uma história muito boa, gameplay responsiva, aquilo que a gente estava comentando. E o demo, digamos assim, o original do Celeste, foi feito numa Game Jam, tanto que eu acho isso muito legal do jogo. Você consegue jogar a versão de Game Jam no próprio Celeste. Ele tem contido ali no jogo, aquela versão inicial que o dev fez pra conseguir competir e vencer essa Game Jam, e aí se tornou um dos jogos indies mais famosos, tem literalmente tudo quanto é canto, Game Pass e etc. E Hollow Knight. Hollow Knight começou como top-down. Ele foi um jogo de Game Jam que começou como top-down, já tinha o personagemzinho ali do Hollow Knight, e depois expandiu pro Metroidvania que a gente conhece, o Silk Song, que a gente tá esperando até hoje. Então a galera realmente comprou essa ideia do Hollow Knight. Então tem muitos jogos que eles nascem como um teste, como um desafio do dev de vou ver se eu consigo fazer isso daqui, e acabam saindo jogos completos disso. O Hollow Knight quase entrou na minha lista aqui, cara. Porque tinha que realmente excluir alguma coisa. Tinha que... Não, mas o Hollow Knight pode entrar de menção rosa. Beleza, menção honrosa então pro Hollow Knight, a galera pode conferir, porque é um jogaço. Tem participação brasileira nessas Game Jams, Ítalo? Com certeza temos participação brasileira, e não só temos participação brasileira, como jogos brasileiros também acontece esse mesmo movimento que rolou com Celeste, que rolou com com Hollow Knight, perdão. Porque o que eu lembro de um que é muito bom, e ele entra numa linha de jogos que eu acho muito curioso da gente citar, é o Moonleap. Porque qual que é a do Moonleap? Ele foi de uma Game Jam feita pelo Opera GX, cuja premiação final, para além do prêmio em dinheiro, era ter o seu jogo jogado e um vídeo pelo PewDiePie. O PewDiePie ia jogar o seu jogo, fazer um vídeo, ia jogar, etc. Assim, o maior youtuber do mundo, você ter o seu jogo jogado e divulgado por ele é uma coisa, no mínimo, legal. E qual que é para além do Moonleap ele ser brasileiro? Ele é de um youtuber. O Gu Select, que é o cara que fez o Moonleap, ele é um youtuber de videogames, ele já tem um outro jogo, que é o Trapstar Adventure, que começou como uma piada. Ele falou, a juventude que está nos ouvindo conhece um trapper chamado Rafa Moreira. E ele falou, e se eu fizer um jogo de plataforma do Rafa Moreira? Começou essa brincadeira, ele comenta que ele, desde criança, ele sempre gostou muito de game design, de programar, etc. Fazia os joguinhos dele de brincadeira. Esse jogo do Rafa Moreira ganhou uma proporção gigantesca, virou Trapstar Adventure, e ele começou a participar de Game Jams para realmente se testar, para conseguir desenvolver um pouquinho melhor as ideias de game design dele, e ele participou dessa Game Jam do Opera GX, e não só venceu, com uma ideia muito legal que consiste o Moonleap, para quem não conhece. É um jogo de puzzle onde você é uma lua, e sempre que você pula, você muda do dia para noite. Então espinhos que existiam de dia não vão existir à noite, e espinhos que existiam à noite não vão existir de dia. Perfeito. Sempre que você pula,
você muda do dia pra noite. Essa foi a mecânica base do jogo, até por isso o nome Moonleap. E não só ele venceu essa Game Jam, como ele documentou isso no canal do YouTube dele. Então tem um videozinho muito bonitinho dele, explicando como que foi o processo da Game Jam, o processo criativo, quem ele pediu ajuda pra hora de fazer a pixel art, quem ele pediu ajuda na hora da música. Então para as pessoas que gostam de videogame, tem esse contato mais próximo, digamos assim, de vontade de fazer, eu queria ter o meu próprio jogo, a gente tem esses youtubers como o Gu Select, que vão fazer não só esses jogos, mas documentar isso no canal no YouTube deles e dar essa inspiração pra galera que quer produzir os próprios jogos. É legal que você tá falando isso, porque tem toda uma, de certa forma, geração de criadores de conteúdo, youtubers, que são desenvolvedores, ou pelo menos, não vou dizer que mete a mão para programar e desenvolver, mas que pelo menos traz o jogo, traz a ideia, traz aquela situação, faz isso se transformar em realidade, né? A gente tem o próprio Cellbit, que fez o Ordem Paranormal, tem tanto o RPG quanto tem o jogo agora, né? O Enigma do Medo, e eu acho que isso cai numa vibe dessa. Tem a Dumativa que tá fazendo esses jogos, né? A empresa que faz esses jogos. Tem o do Herói, a Lenda do Herói Castro, também nessa pegada, né? Que era um criador de conteúdo que fez o jogo, ou que tava ali na cabeça para fazer o jogo. Eu acho que tem um certo caminho desses criadores de conteúdo que estão indo pro lado do desenvolvimento. Sim, e para além desses youtubers que eles criam uma ideia de jogo, digamos assim, então você citou muito bem o Cellbit, a galera do Max Castro, também a gente pode citar o 99 Vidas, que também teve o seu jogo Beat'em Up, que fez um certo sucesso, mas eu gosto muito de ver youtubers como o Gu Select, que eles efetivamente colocam a mão na massa. O Gu, ele vai lá, ele programou, fez um Moonleap. Um outro youtuber que ele é muito bom nesse sentido é o Vitor do Gema Please, ele já fez 2 jogos nessa mesma vibe de sentar e montar. O primeiro é o Super Chicken Jumper, que ele literalmente comentou que ele estava numa aula da faculdade sem fazer nada de muito bom e falou: será que eu consigo recriar o jogo do dinossaurinho do Google aqui no meio da faculdade, aqui na sala de aula? Ele abriu o Game Maker, que é uma ferramenta de produção de jogos, fez o jogo em 20 minutos e começou a brincar. Começou a adicionar mais features, começou a adicionar mais coisas, foi programando, foi fazendo, foi crescendo, até que se tornou um jogo da Steam, que é o Super Chicken Jumper, um outro jogo que ele também fez, e também na mesma ideia do Gu Select. Tem um vídeo inteiro no canal do Gema Please explicando qual foi o processo, como ele fez, pra onde foi. É o Tower of 100 Floors, que é um jogo que fez parte de uma coletânea de jogos brasileiros de Halloween chamado Spook Station, que ele teve essa ideia de, cara, tava conversando com um amigo dele, o amigo dele falou: cara, eu tô fazendo pixel art pro Spook Station. Uma galera aqui, produtora brasileira, tá fazendo essa coletânea de joguinhos pra Halloween, tô fazendo pixel art, quer participar? Bora. Beleza, vou participar. Quanto tempo eu tenho? 1 mês. 1 mês e meio, mais ou menos, ele tinha pra participar. Segura essa. E aí ele sentou e fez o jogo, e documentou tudo, mostrou as linhas de código. O Gema Please, pra mim, ele tem uma coisa que eu acho muito legal do canal dele, que ele tem alguns vídeos brincando e experimentando com game design, com código, onde ele meio que ensina a galera a programar. Então, por exemplo, existe o jogo do Mineirinho Ultra Adventures, que é um jogo que ele ajudou a popularizar. Ele olha e fala: e se eu recriar o Mineirinho, só que agora em 2D? Olha lá, eu fiz o código desse jeito, fiz o sprite desse jeito, animei de tal forma, o Game Maker funciona assim. Beleza, agora eu quero montar um jogo 3D do Shrek na Unity. Aí ele faz um vídeo tentando aprender a Unity na marra, etc. Querendo ou não, outra coisa que é muito relevante da gente citar é o quão acessível é hoje em dia de você aprender game design, de você aprender programação e você ter as ferramentas para você conseguir programar. Antigamente você tinha que ter o kit de desenvolvimento do PS2, o kit de desenvolvimento do Xbox 360, a galera do PC tinha que saber programar para Commodore, saber programar para Windows. Hoje em dia você tem ferramentas gratuitas como o Game Maker, como o Unity, como o Unreal, que eles conseguem te ajudar, eles conseguem te dar um direcionamento, você faz jogos inteiros dessas ferramentas. Cai naquele assunto que a gente estava comentando dos motivos dos jogos indies ter se popularizado tanto, né? A ferramenta para poder criar é importantíssimo, porque você expande aí as pessoas que podem colocar as ideias criativas delas sem se pegar na programação tanto, né? E não só de produtor de conteúdo vive, ó, já tô aqui com o meu dedinho de novo porque eu preciso bloquear o meu caderninho. Vambora. Mas não só de produtores de conteúdo vivem os jogos indies brasileiros. Tem algum outro indie brasileiro que você curte ou não tá? Cara, eu anotei alguns jogos indies brasileiros aqui. Eu não sou muito lá do indie, mas para fazer o programa eu dei uma pesquisada legal aqui, dei uma jogadinha para poder sentir e trazer. Tem alguns que eu achei que se destacaram bastante. Queria falar da coelhinha ali, da Casey and the Wild Mars. Legal. Meu inglês hoje tá sinistro. Junto o nariz entupido com o inglês enrolado do Joel. Embromationzinho ali.
Mas é um joguinho de plataforma, tem um visual maravilhoso, a coelhinha muito legal e a mecânica dela também é maneira, porque ela vai trocando as máscaras e aí cada máscara de um animal dá um poder diferente, ela precisa fazer isso para poder passar dos desafios, né? É um jogo muito maneirinho. Outro jogo que eu gosto bastante, já como eu sou o cara do indie, seria feio não trazer os meus indies brasileiros também aqui pra mesa. Mas eu vou trazer um que ele precisa ser citado, precisa ser falado, porque ele tá fazendo um sucesso, não só no Brasil, mas um sucesso internacional também. Ele foi adicionado no Game Pass, que é o Mullet Mad Jack. Esse jogo, cara, ele tem um conceito que é muito simples, mas ele é muito incrível. Ele é o que a gente chama de boomer shooter, que seriam aqueles jogos de tiro meio Wolfenstein, meio Doom original, que você não tem muita mira, você realmente tem aquele visual mais 8-bit, digamos assim, só que ele é completamente neon, completamente anos 80, Blade Runner, neon, etc. E a ideia dele é, você tem 10 segundos de vida, você tá numa stream ao vivo, você tem 10 segundos de vida, e sempre que você mata um inimigo, você ganha 1 segundo a mais de vida pra continuar passando pelos corredores. Legal. É um jogo de ação frenético, é um jogo que tem muita referência aos anos 80, principalmente nas frases do personagem principal. Ele é basicamente um Sylvester Stallone, ele é basicamente um brucutu dos anos 80, tanto que eu joguei esse jogo aqui na Arena, inclusive. Eu fiz questão de sentar aqui na X-Dome, poder jogar um pouquinho, brincar, e ver o quão longe eu consigo ir na história. E ele é meio roguelike também, à medida que você vai passando, e passando pelos estágios, passando pelos andares, pode ser que você morra, resete, volte, etc. E vai ganhando os perkzinhos. Tem um perk que é literalmente, estamos de volta nos anos 90. O que esse perk faz? O personagem ele fala mais frases de efeito. Então ele já tem aquela coisa meio canastrona do Sylvester Stallone, de sempre ter uma frase de I'll be back, ou etc. E ele fala pontualmente, se você compra esse perk, a cada inimigo que você mata, ele vai falar uma frase canastrona, vai dar uma zoada. Então, cara, é um jogo de ação muito frenético, ele é lindo visualmente, com esses visuais mais neon, uma coisa um pouquinho mais forte e tal. É um jogo que eu gostei bastante de jogar, e pra quem curte Boomer Shooter, vale super a pena o Mullet Mad Jack. Dandy Ace é o jogo que eu vou destacar aqui, ele é feito pela Mad Mimics, que tem vários jogos interessantes, né? Tudo brasileiro também, aqui, nosso. O herói, ele é meio Gambit, porque ele é meio de cima assim, né? Essa plataforma visto de cima, e ele vai jogando as cartinhas, tipo o Gambit. Só que você pode combinar e mudar o poder dessas cartinhas. Então, a vibe é essa, você ir trocando os poderes para poder ir avançando, e tem uns que são mais fortes que os outros, obviamente. É um jogo que tem um visual muito legal também, e vale a pena a galera dar uma olhada, dar uma curtida. Eu acho muito legal esses jogos que eles estão no Game Pass, tanto o Mullet Mad Jack quanto o Dandy Ace são jogos que eles ficaram muito tempo nessas plataformas de assinatura e etc, porque a gente às vezes nem se toca que ele é brasileiro, né? A gente vê aqueles jogos, tipo, nem sabia que o Dandy Ace era brasileiro, nem sabia que o Mullet Mad Jack era brasileiro. Mas eu acho que é uma tendência até para os estúdios brasileiros, porque você solta em inglês e você coloca isso pro mundo. Porque se você limitar a venda, o mercado só pro Brasil, só pro mercado interno, você tá limitando muito o seu poder, né? E a gente tá falando que distribui pela Steam, a Steam tá no mundo inteiro. Você consegue crescer, ganhar um dinheiro e expandir se você colocar ele em inglês para o mundo inteiro jogar. Eu acho que uma empresa brasileira que fez isso muito bem foi a rapaziada da Startera com o Pocket Bravery. Pocket Bravery tinha a ideia de ser um jogo de luta nacional, mais pixel art, com algumas mecânicas parecidas com The King of Fighters, bem baseado mesmo nos jogos da SNK, e ele foi um jogo internacional, ele foi feito para ser um jogo publicado para além do Brasil, e ele tomou proporções tão grandes, ele foi tão longe desse boca a boca, da galera participar e jogar, que ele foi anunciado na EVO. A Evolution, que é o maior campeonato de jogos de luta do mundo, é realmente o mundial, digamos assim, o Worlds, para você que é do LoL, dos jogos de luta. Isso. Então ele foi anunciado na EVO, a gente teve vários produtores de conteúdos americanos gigantescos, jogos de luta, Justin Wong, que é uma lenda, o Maximilian Dood jogaram o jogo, divulgaram, etc. E a rapaziada da Startera aqui do Brasil fizeram um jogo maravilhoso, Pocket Bravery. Ele é muito bom e assim, vale super a pena, fica a minha recomendação. Nessa pegada de ter jogo que a gente nem sabe que é brasileiro, a gente estava conversando um pouquinho antes do episódio, o Knights of Pen and Paper, né, que é um RPG, é muito legalzinho, você tem literalmente o cara que é o mestre e o grupo de jogadores, e aí o mestre vai fazendo as aventuras ali. Ele é meio escrachado, ele tem um humor interessante, né? Tem até o 2, eles lançaram o 2, eu joguei só o 2 eu não cheguei a jogar. Mas é um jogo muito maneiro que eu não fazia ideia que ele era brasileiro, você que me falou um pouquinho antes. Exatamente, estava começando aqui em off, comentando aqui alguns jogos, etc, pra gente trazer aqui pra vocês. E o Knights of Pen and Paper, a empresa que faz o Knights of Pen and Paper, eles têm esse humor ácido muito bem colocado. Não só no Knights, por quê?
O Nice, quando você joga em inglês, é legalzinho, é um jogo de RPG que simula a mesa e tal. Quando você joga em português, é piada localizada, é piada que rolaria realmente ali numa sessão de RPG, é uma coisinha um pouco mais próxima, digamos assim. E pra mim, o outro jogo deles, que faz isso de forma magistral, é o Chroma Squad. Eu sou um cara muito fã de Power Rangers, muito fã de Super Sentai, adoro ver poderes e faíscas e roupas coloridas acontecendo na minha frente. Então quando anunciaram o Chroma Squad com um jogo de RPG tático, eu achei maneiríssimo. E aí eu fui jogar e tem muitas sacadinhas, tem muitas piadinhas que são muito boas. Por exemplo, nos Estados Unidos, para trazer o Power Rangers, o Super Sentai para os Estados Unidos, foi um senhor chamado Saban. A empresa Saban trouxe o Power Rangers para cá e teve uma Morphing, etc., até se tornar o Power Rangers que a gente conhece hoje. No jogo, ele é, mesmo no brasileiro, é chamado de Mr. Soup, o Senhor Sabão. O Sabão. Então é o Sabão, ele tem essas piadinhas, ele tem essas tiradinhas muito bem colocadas ao longo do jogo. Então, cara, o Chroma Squad ele é um joguinho muito divertido, muito customizável, porque além de você fazer os combates, porque essa é a graça. O Chroma Squad não é um jogo de Power Rangers. É um jogo em que você é uma produtora de Super Sentai e você grava os episódios de Power Rangers. Então, você tem que tomar conta de câmera, tem que tomar conta de estúdio, tem que tomar conta de ator, enquanto você tá gravando os episódios de Super Sentai. E aí vão acontecer as piadas dos clichês, do tipo, tá, mas se a gente já não usou esse vilão na semana passada, tá, mas quando que a gente vai incluir o Ranger extra que precisa? Não, mas a gente acabou de tomar um processo do Senhor Sabão e agora então a gente realmente vai lidando com essas questões com muitíssimo bom humor. É uma produtora muito boa de videogames aqui do Brasil. Meu último destaque vai ser um pouco diferente, porque a maioria desses jogos que a gente está comentando aqui, eles são single player, né? Você senta ali e vai jogar sozinho, mas então eu trouxe o No Heroes Here, porque justamente ele é co-op, até para 4 pessoas, dá para jogar junto. E basicamente você tem o castelo, e aí você tem junto com os seus amigos ali, ou com os companheiros, o pessoal que está dentro do jogo, e ir defendendo esse castelo. E vem ataque de tudo quanto é lado, você tem que ir produzindo a munição, e vai para lá, e um ajuda o outro. É quase que o esquema de cozinhar todo mundo junto ali. Overcooked. O Overcooked, só que para defender o castelo. E eu achei ele bem interessante, tem essa pegada do co-op, que eu acho que dá uma layer a mais, uma camada a mais aí pro jogo. Eu achei ele legal, botei na minha lista. Eu acho mais legal quando a gente tem esses conceitos diferentes, essas ideias do... Que aí a gente estava comentando, o indie ele não tem medo de inovar, ele não tem medo de ganhar essa força de vou fazer um jogo que é um Overcooked de Tower Defense aqui e tal, etc. Vou fazer um jogo que ele é sobre queimada, porque a gente tem o Dodgeball Academy, que também volta naqueles jogos do Game Pass e etc. Por que não fazer um jogo ali pixel art, engraçadinho, de queimada? Porque é uma coisa meio brasileira, querendo ou não, quem nunca jogou queimada na educação física, ele vai lá e traz o jogo. E olha que você tava falando do negócio do inglês, o nome do jogo é Dodgeball, não é queimada. Que é justamente para poder botar na rua para ser jogado pelo mundo inteiro. Né? Sim, porque às vezes a gente tem as produtoras que elas querem fazer esses jogos globais, mas eu acho muito interessante também quando eles trazem o jogo pro brasileiro, quando eles trazem o jogo pra cultura nacional. A gente tem 2 exemplos para mim que são maravilhosos. O primeiro é Dandara, que é um jogo lindíssimo de Metroidvania com uma mecânica muito única, onde você não controla, você não explora o mapa por meio do seu teclado. Você vai clicando com a sua personagem, ricocheteando nas paredes. Ela pula para um lado pro outro, né? E aí você vai explorando o mapa com ele, e ele representa uma figura nacional. A Dandara foi uma figura histórica muito importante para a cultura negra aqui do país, então você trazer essa figura histórica é muito legal. E a gente está tendo também a Bagdex. A Bagdex é um Pokémon brasileiro. A galera começou como uma fanmade, digamos assim, e se a gente tivesse Pokémons brasileiros? Se a gente tivesse um Pokémon que é o Capibaro que evolui para um Capibarão? Se a gente tivesse o Miquinho que evolui para o Mico-Leão Dourado? E eles foram fazendo essas várias brincadeiras com coisas típicas da cultura brasileira, desde os animais da nossa fauna e flora, como coisas do tipo chinela havaiana, pastel, e caju e esse tipo de coisa. E aí ganhou tanta força no Twitter, a galera gostou tanto, e foi tanto aquele comentário de meu Deus do céu, eu quero um jogo disso, que tá tendo um jogo disso. A galera tá desenvolvendo, tá fazendo esse jogo no estilo de Pokémon, e ele é do brasileiro pro brasileiro. O gringo que olhar não vai pegar, né? Não vai pegar a referência, mas a gente vai olhar o Capibarinho e falar, cara, que coisa genial. Então eu também gosto quando os produtores eles têm esse carinho com a pátria, digamos assim, e trazem o jogo pro brasileiro mesmo.
Legal que a gente tá falando desses jogos indies brasileiros, e no episódio passado, quando a gente tava falando da Gamescom, que teve lá a área indie e tudo mais, a gente comentou dos 5 jogos que ganharam a premiação, se apresentaram lá, mas tem uma parada legal porque eles vão estar aqui na arena também, né, Tobic? Exatamente, então para além da gente poder jogar os jogos dele, a galera conhecer, e aberto para vocês, público, se vocês quiserem conhecer o jogo da rapaziada que tava lá na Gamescom, venceu o Festival do Big, tiveram essa oportunidade de mostrar o jogo deles lá na Gamescom, vai ter aqui também na X-Dome, só colar, pra principalmente fazer uma coisa que eu acho muito maneira, porque eu comentei muito a respeito das publishers, das developers, dos programadores, principalmente quando eu comentei ali do Gema Please, do Boost Select, a gente vai ter uma oportunidade única aqui na Arena de conversar com esses desenvolvedores. Chegar nele e falar, tá, mas de onde veio a ideia de fazer um Tower Defense de cachorro? Quem que fez as suas artes lindíssimas desse jogo visual novel de aquarela aqui em São Paulo? Então você vai ter essa oportunidade de sentar com o desenvolvedor e perguntar, qual que é a ideia do jogo? Por que você fez dessa forma? Como que foi para programar? Qual ferramenta você utilizou? Foi Unity? Foi Game Maker? Você utilizou um programa à parte? Então realmente vai ser uma experiência muito maneira. Tá todo mundo convidado e eu quero ver vocês por aqui, hein? Fica a dica então, galera, ó, dia 15 de maio os desenvolvedores vão estar aqui, os jogos, ó, vou botar aqui na tela, que é só um nome complicado, esquisito, mas você vai curtir, os jogos são maneiros, o nome que mas tá aí, ó, na tela, eles vão estar aqui, os computadores vão estar com os jogos, vai ficar por 2 semanas, você vai poder aproveitar esses jogos indies muito legais, premiados, troca uma ideia com o desenvolvedor no dia 15 e depois você pode vir aqui na Arena X-Dome jogar durante 2 semanas. E Gruntar, falamos de indie, falamos de muita coisa muito maneira que vai acontecer, mas infelizmente estamos chegando ao fim desse programa. Rapaz, mas papo que fluiu, né? Só fluiu agora. Fluiu bem mesmo, né? Eu tava meio assim, falei, caramba, já estamos acabando o programa, acabou o meu assunto aqui do caderninho e agora? Mas já tinha dado tempo. Isso não é caderno. Ah, é um caderno Shippuden. Mas valeu, acho que foi um papo legal pra galera poder aproveitar. Esses jogos indies, eles têm muito valor, vale muito você dar uma curtida nesses que a gente trocou uma ideia, comentou, vocês viram um pouquinho das imagens, né? O nome aparece aí pra vocês. Então fica essa dica, porque não é à toa que a gente tá falando desses jogos. Exatamente, são jogos excelentes, se quiserem jogar, colhem aqui na Arena. E a gente vai se despedindo e também vou deixar um joguinho aqui pra vocês, rapaziada que tá nos escutando. Deem sugestões do que vocês querem continuar ouvindo, a gente falou bastante de gente, falou de muita coisa, mas a gente sempre quer sugestões de vocês para saber qual que vai ser o próximo tema, qual que vai ser o próximo assunto e que a gente pode conversar a seguir. Também, se não quiser falar nos comentários, estiver meio tímido aqui pelas nossas postagens, vai nas nossas redes sociais, @xdomearena. Pode mandar aquela DM, pode comentar ali nos nossos posts para interagir e também a gente saber o que vocês querem. Pode reclamar lá, ó, o Domic e o Gruntar não falaram do meu jogo indie preferido, fiquei muito chateado. Pode mandar aí que a gente se retrata num próximo episódio. E a gente agradece. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Espero que vocês tenham realmente gostado, curtido esse assunto. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera. Abraço!